Oi, gente, boa tarde. A Juliana pediu para eu poder falar um pouquinho mais sobre o nosso currículo da educação infantil, currículo da Jocum, da Universidade das Nações. Quem fez escola de educação teve um pouquinho mais de contato com esse currículo, de entendimento sobre o que ele é, o que ele representa para nós. Mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar para a gente não esquecer as nossas raízes, os nossos princípios, né, as nossas histórias, que é aquilo que nos sustenta também, que nos dão bastante base. Então, muitos anos atrás, Deus falou com uma missionária da Jocum chamada Jan Jones. Hoje ela é missionária no Japão. E falou para ela esquecer tudo aquilo que ela sabia sobre educação, tudo aquilo que ela tinha aprendido, e que começasse do zero com ele, porque juntos ele ia ensinar para ela, né? Aquilo que ela precisava saber sobre educação e como ela precisava trabalhar. E a pergunta dela para Deus foi: Deus, o que você quer que a gente ensine para as crianças? E juntos eles começaram a escrever esse currículo. Então, assim, é uma coisa bem empolgante para nós que tem como esse valor de conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, obedecer. Saber que a gente precisa muitas vezes desconstruir aquilo que a gente já sabe, para a gente poder ouvir do Senhor aquilo que Ele quer nos ensinar e que às vezes não tem muito a ver com aquilo que a gente aprende na faculdade ou que a gente aprende nos nossos cursos por aí. Então esse currículo é muito, muito precioso. Eu trabalhei com esse currículo muitos anos em Jocum Vitória, lá em Flechal, com as crianças. Então a gente aplicou esse currículo com criança, com adolescente, com adultos. Ele é extremamente versátil, ele não é um currículo engessado, que tem que ser só aquilo ali. Ele te dá esse leque para você poder expandir, usar a sua criatividade, usar os seus dons, os seus talentos, né? Então eu quero dar um panoramazinho, um panorama geral assim dele, porque a cada semana a gente vai aprender uma parte dele, né? Um pedaço, algo que compõe ele e tal. Então, o que a gente precisa saber hoje? Ele é um manual, ele é um kit, na verdade, composto de 5 manuais. Então, o manual 1 é um manual de recurso para o professor. A gente não tem traduzido em português, a gente tem algumas traduções que a Isabel traduziu, que tenho aqui, que a gente precisa fazer um compilado de tudo que a gente já tem traduzido, algumas coisas que a Ana Drimael também traduziu. E do ano passado para cá, a gente começou na base a dividir algumas porções desse manual 1 para que os nossos amigos obreiros que são bilíngues pudessem nos ajudar com essa tradução também. Então a gente está aí juntando, compilando aí as traduções de alguns capítulos para a gente conseguir ter esse manual pelo menos como um recurso interno, né? Porque a gente não tem autorização para publicar, né? Mas, enfim. O manual 2, que é o Conhecendo Deus Nosso Pai, que é o que a gente está trabalhando nesse momento agora com as crianças, se eu não me engano está na P5, né? Vamos entrar na semana 6. E o manual 3, que é o Conhecendo Jesus, Deus Conosco. E o manual 4, que é o Conhecendo Jesus através do Espírito Santo. Então, esses 3 manuais, o 2, o 3 e o 4, eles são de histórias bíblicas. Então, o manual 1, ele tem 12 lições de histórias do Velho Testamento. Não são todas as histórias que tem no Velho Testamento. E uma coisa bem legal, assim, que quando a gente aprende a manusear o currículo, quando a gente saca a pegada dele, a gente pode, se a gente quiser, construir outras histórias a partir daquela estrutura, a partir daquela método, assim, daquela maneira, né? Então, eu me lembro muito em Vitória que Isabel escreveu histórias, lições a partir dessa estrutura do currículo para que a gente pudesse dar para as crianças de acordo com as necessidades que a gente tinha. A gente não usava em escola formal, a gente usava no projeto social. Então, teve histórias como a Minon Itamar, por exemplo, que não tem no currículo, mas que ela escreveu para que a gente pudesse ter um recurso para tratar sobre proteção, prevenção e tudo mais. O manual 3, que é o Conhecendo Jesus, Deus Conosco, são histórias dos evangelhos, né, da vida de Jesus. Não são todas também, mas são histórias bem chaves, assim, do nascimento até, na verdade, antes do nascimento até a ascensão de Jesus. E o manual 4, que é o Conhecendo Jesus através do Espírito Santo, são histórias de Atos. Então, assim, ele é um currículo que esses três pontos, assim, esses 3 manuais, eles vão conversando. São 42 lições no total. E quando você chega lá em Conhecendo Deus, Jesus, ou Conhecendo o Espírito Santo, você vai vendo como que eles vão conversando, como que tá tudo muito bem costuradinho. E o manual 5, que é o Treinando em Retidão, que são
bases bíblicas para a gente tratar as questões morais com as crianças, né? Para ensinamento de disciplina e tudo mais. Então é muito bom, é um currículo excelente, muito rico. E além disso, a gente não tem também, assim, não tem em português, digamos assim, não tem na versão em português, que seria um kit de lâminas com 7 dias da criação desenhados. Mas a gente tem também, nós temos em português, porque a Ana Drimael, juntamente com o Alan, o marido dela, eles traduziram algumas canções que são riquíssimas, porque as canções são versículos cantados para a gente usar de recurso naquela semana para a criança memorizar a palavra. Temos que ficar só nessas canções? Não, existem várias outras músicas em português que a gente conhece, que a gente pode agregar na nossa lição, de maneira que vai endossar tudo aquilo que a gente está falando. Mas o nosso currículo também tem, e a Ana, junto com a família, amigos e tal, eles traduziram algumas canções, gravaram, e nós temos também em arquivo algumas dessas canções. Não são todas que estão traduzidas, mas as que estão, ela nos deu acesso também. Então, provavelmente, se você não tem, você pode pedir para a Ju, para qualquer pessoa que fez a escola de educação, que vai ter acesso a essas canções. E o currículo, eu não vou ter ele aqui impresso em português, porque eu tenho só em PDF. Mas eu tenho ele aqui em inglês, que a nossa herança lá da Isabel, que a Isabel a mãe do Marcos, ela traduziu esses currículos para o português, o 2, o 3 e o 4. Pelo menos esse eu sei que ela traduziu. Alguns capítulos, alguns textos do Manual 1, que é esse de recurso para o professor, ela também traduziu. A Ana Grego de Mael, ela trouxe toda a diagramação, porque quando a Isabel traduziu, não tinha essa formatação igual é no original. Então, a Ana e o Alan, eles trouxeram toda essas caixinhas, toda essa formataçãozinha igual do original, do inglês, da versão em inglês, eles colocaram também as ilustrações e tal. Antes era um arquivo de Word, assim, só traduzido e a gente lá tendo que quebrar a cachola, né? Agora tem os recursinhos aqui, ficou bem legal. E não tinham as canções também, né? Só na tradução da Isabel. Então, logo quando a gente abre o currículo, que a gente vai conhecer essas semanas, a gente vai se deparar... Estava aberto na página, mas eu fechei. A gente vai se deparar com uma introdução para aquela semana, né? Qual é o tema da semana, né? Se eu não me engano, esse é um... Eu estou alegre... Deus nosso Pai está alegre... Estou alegre, deixa eu lembrar, cara, em inglês, que eu não sei ler inglês, mas eu acho que eu lembro o título da lição 1. Eu estou alegre porque você está aqui e Deus nosso Pai está alegre porque você está aqui. Toda semana tem um tema, toda semana tem um título que é um tema que vai permear a história, o ensino, tudo da semana. Então, baseado nesse tema, quando a gente já pula aqui, a gente vai ver toda a temática da Bíblia. Então, estou alegre porque vocês estão aqui, Deus nosso Pai está alegre porque você está aqui. Então, a gente vai ter no P1, que a gente chama, né? O tema da Bíblia, da oração, da aplicação prática, da criação. Essas são as 4 partes de lição, de ensino, de estrutura do nosso currículo da educação infantil. Bíblia, oração, aplicação prática e criação. Na Bíblia, a gente vai trazer o conteúdo bíblico. Geralmente são as histórias. Às vezes as histórias são mais curtinhas, às vezes elas são mais compridas, como a história de José, por exemplo, que é uma história grande. Dentro da oração, a gente vai ensinar as crianças como ela responde em oração aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela ouviu. Ela vai ter uma oportunidade de dar uma resposta para Deus. Na aplicação prática, que é o terceiro ponto, a gente vai ensinar para as crianças como que ela aplica aquele ensino, aquilo que a Bíblia está falando, dentro do contexto do dia a dia. Então, como que eu posso aplicar aquele ensino, aquela história, aquela vivência, aquele princípio com os meus colegas, em casa com os meus pais, com o professor, em todas as esferas de relacionamento dela. Uma coisa que eu acho muito interessante é que à medida que a gente vai estudando o currículo, a gente vai percebendo que essas 4 partes de currículo,
por exemplo, que depois da aplicação prática tem a parte da criação, que apesar de ter esse nome, não é uma coisa relacionada, e aí a gente precisa abrir um pouquinho a nossa mente, não está relacionado só com os 7 dias da criação. Mas geralmente esse quarto momento do currículo, que é a parte da criação, a gente vai abordar alguma coisa de história, ou geografia, ou ciências, que está relacionado com aquilo que Deus criou e está completamente relacionado com a história. E uma coisa que eu acho muito legal quando a gente pensa nesses 4 pontos do currículo é que ele está sempre nos chamando para restaurar essas 4 esferas de relacionamento quebrado lá em Gênesis 3. Então a gente vai trazer a Bíblia, ensinar sobre Deus, a gente vai trazer a oração para trazer essa... quando eu tenho esse relacionamento com Deus restaurado, quando eu entendo quem Deus é, eu vivo melhor comigo mesmo. Então eu tenho a oração, desculpa, o tempo da Bíblia, que eu aprendo mais sobre Deus, o tempo da oração, que eu respondo para Deus, e esse relacionamento com Deus faz bem para mim mesmo, porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu conheço a mim mesmo e mais eu posso restaurar o relacionamento comigo mesmo. O tempo da aplicação prática, que na maioria das vezes você vai ver que está relacionado com o outro. Então ele vem para restaurar essa outra esfera de relacionamento quebrado em Gênesis 3, que é o relacionamento com o próximo, o relacionamento com o outro. E a criação, que nos faz enxergar, esse tempo da criação, nos faz enxergar quantas coisas maravilhosas que Deus fez, ensina para a criança sobre mordomia. Então a gente vem para trazer esse relacionamento, restaurar esse relacionamento quebrado com a natureza criada. Então são esses 4 pontos: Bíblia, oração, aplicação prática e criação. Não são meros tópicos, eles não são por acaso, eles são extremamente intencionais para a gente trabalhar esses relacionamentos que foram quebrados lá em Gênesis 3. Então, quando a gente vai chegar para planejar a nossa lição, o nosso momento, a gente não pode só pensar, eu tenho esses tópicos aqui para cobrir. Eu preciso pensar na revelação que Deus está querendo nos dar, que Deus está querendo trazer para essa criança nessa semana, para as nossas crianças nessa semana. Eu me lembro muito que em Flechal a gente estudou 7 anos sem parar esse currículo. E tinha criança que entrou na casa de Liade com 7, quando ela estava com 14, Aí, às vezes, a gente ia contar a história e vai... De novo, tio, eu já sei essa história. Não, mas não se trata só de conhecer. E eu lembro muito de Marcos falar isso para os meninos, né? Não se trata só de você conhecer essa história. Mas o que dessa história você ainda não aplicou? O que dessa história você ainda não aprendeu? O que dessa história você ainda pode responder, né? Na verdade. Então, os meninos já estavam grandes, já estavam adolescentes. E isso os fazia pensar mais. Então, é um currículo que a gente usava e ele se reinventava e fazia as crianças pensar, quando elas achavam que já tinham aprendido tudo, ainda tinha coisas a nível de aplicação que eles podiam aprender mais um pouquinho. Então, é sempre dar uma puxadinha, né? Então, não é só a história, não é só contar, não é só decorar o versículo. Em cada semana a gente tem um versículo que as crianças são desafiadas a aprender. A cada semana a gente tem uma coisa nova para a gente poder aplicar. A gente tem tarefinhas para o lar, tem sugestões, né, que a gente pode levar para casa. Aqui, eu não sei, eu não vou saber traduzir para você em inglês, mas ele vai ter alguma coisa, um desafio para os pais fazerem com os filhos, alguma tarefinha prática para eles fazerem em casa. Nessa primeira página você vai ver não só a suma do que vai ser a semana, mas tem algumas ideias pro quadro de aviso, para chamadinha. Uma coisa que é bem bacana é isso, né? A gente fazia muito isso. Tinha um quadro de avisos, o quadrinho da chamada de acordo com aquele dia. Aqui, deixa eu ver aqui. De acordo com aquela semana, desculpa. Então, aqui, por exemplo, tem o sol, o versículo ilustrado. Então, isso é muito importante. A criança pequena, a nossa turminha de educação infantil não sabe ler ainda, né? Mas eles podem associar, saber o versículo. A gente vai ensinar o versículo, a gente escreve o versículo assim mesmo e a gente ilustra, né? Então aqui tá bem legal porque tá o sol, uma paisagem, né? E o versículo, para decorar o versículo da semana tá ali. Isso aqui é o que a gente chama de chamadinha, né? Que a gente fazia. Então quando eles iam dar bom dia, boa tarde e tal, tinha lá esse painelzinho com o sol e tinha as florzinhas com o nome de cada criança.
Então ela vinha, dava bom dia para a turma, né? No nosso caso, bom dia, colocava o nominho dela lá no quadro, marcando presença, singularidade, a gente está trabalhando a individualidade da criança. Então você pode ser criativo no seu quadro de chamadas, no seu quadro de avisos, no seu versículo ilustrado. Então isso ajuda a criança a memorizar, a assimilar, a entender. Tudo isso aqui é extremamente importante. E no próximo momento, quando a gente abre o nosso currículo, que a gente se depara com ele, a gente tem a meditação do professor. E essa é uma parte extremamente importante que a gente vai falar mais um pouquinho na semana que vem. Porque nós precisamos ser o currículo vivo. A meditação do professor vem para você respirar, se alimentar das palavras-chave que estão permeando aquela semana, a base bíblica do ensinamento daquela semana, e isso é extremamente importante, porque às vezes a gente só quer cobrir, né, Bíblia, oração, aplicação prática, o tema, não sei o quê, mas não é isso, é a gente comer mesmo, se alimentar de Jesus, que é a palavra, porque quando a gente tem domínio, entendimento sobre aquilo que ele está ensinando naquela semana, fica mais fácil para as crianças aprenderem também, porque eles entenderam que a gente está vivendo aquilo, que a gente está amando aquilo, que a gente está amando essa palavra. Então, só para dar uma fechadinha aqui, naquilo que por vídeo não ficar muito grande, a primeira semana, que foi a P1, né? Agora a gente já está na P5, entrando na P6. Mas a P1, conhecendo Deus nosso Pai, ele tá alegre porque você tá aqui, eu também tô alegre e tal, não sei o quê. A gente ensinou sobre o que é a Bíblia, trouxe a Bíblia em diferentes línguas e tudo mais. A oração, a gente ensinou o que é oração. Na aplicação prática, foi um momento chave na primeira semana, porque é ali que a gente ia ensinar todas as regras de convivência. Então, a gente ia ensinar sobre dar bom dia, pedir licença para entrar, tinha várias regrinhas de conduta para convivência de todo mundo, porque a aplicação prática diz respeito a como eu trato o outro. E a criação, na primeira semana, a gente ensinou 7 dias da criação. Se você fez isso aqui muito bem feito, as crianças vão sempre remeter para essa primeira semana, para esse primeiro ensinamento. Então, quando você chega lá numa lição que vai falar de singularidade, né? Eu acho que é a P3, que vai falar que nós somos únicos, nós somos especiais, que a criação é corpo humano, a gente volta lá, quando que Deus criou os seres humanos, quando que Deus criou o homem, qual é o dia da criação? Então, eles vão sempre voltando, porque lá na primeira semana a gente já deu aquela explanada sobre o que são todas essas coisas, que são todos esses tópicos. Então, cada semana, a gente vai soltar o vídeo toda segunda-feira para a gente conversar sobre um aspecto do currículo. Então, essa é mais ou menos a visão geral. Cada pontinho do currículo, vocês já viram, ele é dividido em 5 partes. Então, a gente não conta a história toda, né? A gente conta a história toda e reconta ela várias vezes, dependendo da história. Geralmente, a história de José é uma história que a gente vai contar cada dia um pedacinho. Mas quando é uma história menor, a gente conta ela 5 dias, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Conta e reconta, conta de outro jeito. Então, a gente vai pegar. Então, tudo para Bíblia, Bíblia, oração, aplicação prática e criação, são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esse currículo já é extremamente mastigado. A gente pode incrementar, a gente pode enriquecer e a gente pode usar a nossa criatividade para fazer com que as crianças amem a palavra de Deus, que amem o conhecimento da árvore da vida, que elas entendam que essa revelação pode vir de Jesus. Então, nossa, já deu 18 minutos de vídeo. Eu vou parar por aqui. Essa é mais ou menos uma explanação geral do nosso currículo. E cada semana a gente vai conversar sobre um pontinho dele. Então, essa semana a gente está estudando o nosso livro, a gente vai falar um pouquinho de estudo de palavras, lá no livro do Renovando a Mente do Educador, e aí a gente vai voltar aqui na meditação do professor. O próximo vídeo vai ser sobre a meditação do professor e o que isso tem a ver com o meu plano de aula também, tá bom? Um abraço, então fica com isso aqui, que a gente vai conversar sobre isso na terça, viu? Deus abençoe.